Boa tarde. Hoje nossa live é sobre inclusão, com um tema que eu trago hoje, que é Políticas Públicas, Família e Formação de Professores. Hoje eu vou ter a minha convidada, Raquel Barros, que é professora da Educação Básica, e vai estar junto conosco, contando um pouco da experiência dela. Então, eu trouxe nas minhas leituras uma síntese, porque o tema sobre inclusão é um tema muito extenso, então tem como a gente falar sobre tudo, porque leva muito tempo realmente, e tem muita coisa, que a gente tem para falar, que a gente tem para debater. Então eu trouxe uma síntese que é educação inclusiva. Para quê? Políticas públicas e inclusão escolar. Para início de conversa, inspirados pela teoria crítica da sociedade, dissertamos algo que parece ser extraordinariamente simples, porém indispensável a ser debatido. A escola é reflexo da sociedade existente. Podemos exemplificar esta obviedade da seguinte forma: se temos uma sociedade permeada de preconceitos, onde a partir de uma lógica segregadora exclui os que não se adaptam ao seu sistema manipulador, por conseguinte, também podemos ter uma escola que exclui e segrega, ou seja, que promove a barbárie no contexto educacional. Tanto na escola como na sociedade faz necessário pensar em direitos que vão ao encontro da diversidade, ou seja, que não exclua nenhum grupo, como as pessoas com deficiência, os mais pobres, negros, indígenas, dentre outros. Para a educação realizar seu papel como instância crítica da sociedade, a mesma precisa ter ciência do contexto no qual estamos submetidos. Uma sociedade concorrencial e competitiva, que por vezes desconsidera questões sociais e humanas. Agradecendo a quem está entrando já para prestigiar a nossa live. Então aqui foi um breve resumo do que significa a educação inclusiva. Quando eu falo em educação inclusiva, eu não estou falando somente em alunos com deficiência. Eu estou falando também em alunos que fazem parte de outra realidade também, que são os pobres, os negros, que são os índios, que muitas vezes são tão discriminados pela própria sociedade. Aí eu trouxe, algo bem legal para compartilhar com vocês. Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu ainda utilizo esse nome portador de deficiência ou eu utilizo portador de necessidades especiais, PNE? Então eu trouxe para vocês aqui. Os termos portador de deficiência, portador de necessidades especiais, PNE, e pessoa portadora de deficiência, que é o PPD, não são mais adequados. Agora utiliza-se pessoa com deficiência, ou PCD, certo? E a palavra inclusão, ela vem de onde? Ela vem da ideia de que as pessoas nascem com diferenças que se acentuam e se modificam. Não há diferenças que são melhores ou piores. O que existe é a diversidade humana. E datas históricas. Eu trouxe um breve histórico sobre as datas históricas na educação inclusiva. E na educação especial, lógico. Em 1854 foi criado o Imperial dos Meninos Cegos de Benjamin Constant, que é hoje chamado. Em 1927, a primeira escola com o nome Pestalozzi foi criada em Canoas, Rio Grande do Sul. Em 1954, surge a primeira APAE. Em 1961, a LDB, na lei número 4.024/61, vem falar do direito dos excepcionais nas escolas, preferencialmente nas escolas regulares, ou seja, ainda era utilizado o termo excepcionais, que não é mais utilizado. Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial, com a integração, que hoje não é mais integração, é inclusão. Em 1980, ficou marcada pelo início, foi uma década que ficou marcada pelo início da superação da visão assistencialista e das perspectivas de benevolência. Ou seja, tudo que era ligado à educação especial vinha para a área do assistencialismo, ou seja, o coitadinho, aquele que não tem ninguém, que a gente precisa cuidar, aquele que está solto na rua, aquele que é doido. Então essa ideia assistencialista, ela marcou essa fase. 1994 é um ano muito importante, que é a Declaração de Salamanca,
que é realizado na Espanha e que traz orientações específicas para a educação especial. Em 2002 surge a Lei número 10.436 de 2002, onde reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como um meio de comunicação e expressão legal das comunidades surdas. Em 2008 surge o AEI, né, integrado ao ensino comum. Em 2011, o 1º de Setembro Azul. Se dá início ao 1º de Setembro Azul. Então, aqui são as datas históricas, né? Que nós fazemos um breve histórico sobre o avanço na questão da inclusão, da educação especial. Já agradecendo a todos que estão participando. Cicinho, Raquel, né? Tem outra pessoa que além, desculpa, porque o meu bicho hoje está, viu? Mas já agradecendo a todos. Raquel, que já entrou também, minha convidada. E hoje nós vamos falar também, né, sobre a relação de professor e família, como é fundamental essa relação, a formação de professores também, que é fundamental nós falarmos, né? Não adianta eu falar de educação especial, exigir do professor, se eu não dou a eles a oportunidade de ter essa formação na educação especial. Então, é de fundamental importância. E por que falar da família? Porque a família, ela é a base de tudo, seja na educação especial, seja na educação de modo geral, né? A família tem que estar nesse acompanhamento. Não adianta eu dar ao meu aluno autonomia para ele se virar sozinho, para ele aprender, fazer as coisas sozinho, se quando ele chega em casa a família super protege ele e ele não vai, né, levar a sério o que eu falei. Então a família é fundamental. Então agora eu vou chamar a minha convidada, Raquel Barros, que ela tem experiência, né, muita experiência na área da educação também, para a gente conversar. Raquel, entrar. A gente levanta sobre a educação. Se vocês quiserem deixar perguntas, né? Se vocês quiserem deixar perguntas aí para a gente, fica à vontade. Oi, Raquel. Olá, boa tarde, Alessandra. Boa tarde a Boa todos. tarde, amiga. Tudo bom? É um prazer ter você na minha live hoje para nós falarmos um pouco sobre a educação, né? Que é um tema tão bom da gente falar, da gente se trabalhar. Nós que fomos colegas de trabalho, e que foi muito boa a nossa É experiência, né? verdade. Então, Assim, boa fica à tarde a vontade. todos. Tá bem. Você teve bem mais experiência que eu, né? Eu tive no fundamental e no médio. Mas o meu trabalho, assim, eu sou formada em matemática e física, com especialização em matemática e física, formada em pedagogia, do ensino fundamental, atuo no ensino fundamental pela manhã e à noite no ensino médio. O que é que acontece? A inclusão é aquele processo de incluir, não é verdade? Diante de todas as necessidades que o aluno tem, a gente incluir. Então, assim, no EJA, à noite, quando a gente trabalhou, eu juntamente com a Alessandra, a gente não teve algum aluno que tinha necessidade especial, mas já pela manhã, no ensino médio, já no terceiro ano do ensino médio, eu me recordo muito bem, até hoje tenho ele, assim, nos meus contatos e tudo, ele é especial, mora no bairro Mirandão, e assim, foi uma pessoa bem lá do meio da gente, do ensino médio, passou no vestibular, graças a Deus, né? E, assim, um pouco da inclusão que eu queria falar, o que é que a gente precisa que haja realmente uma integração e conscientização dos profissionais e da sociedade em geral, especialmente os governantes, né? Para poder atender os alunos especiais nas escolas comuns, regulares, né? O que é que a gente espera da política social, né? Que eles possam fazer, porque já é um processo que já está em meio caminho andado. Por exemplo, o processo de adaptação e a adequação desse ensino, os alunos hoje, eles sofrem com alguma falta de políticas públicas, de equipamento, né? Por exemplo, a gente tem um filho que tem a necessidade especial e quer matricular naquela escola. Se o meu filho é cadeirante e a escola
ela é de segundo, terceiro andar, então como vai ser, né? Cadê uma política para poder trabalhar em cima dessa parte? E é isso, assim, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que já adotam várias ações que favorecem essa inclusão no currículo, na avaliação, em metodologia de ensino, e tudo isso diferencia muito onde é que ocorre a oportunidade de aprendizagem para todos. Se o PPP já tem tudo isso, mas aí ele não vai trabalhar sozinho, tem que ter um profissional já bem experiente, e com a ajuda do núcleo gestor, da escola, comunidade, família, tudo isso para poder diferenciar no desenvolvimento do aluno, né? Então, a inclusão é isso, é incluir e sem excluir, né? Igualdade para todos. E outra coisa, né, Raquel, que você falou que é muito interessante, muito importante, essa questão da infraestrutura das escolas. Não adianta eu falar da inclusão se o aluno não tem acessibilidade, se o aluno não tem um profissional que esteja apto também a estar com esse aluno. O que nós vivenciamos é muito a questão dos cuidadores, né? Então, assim, não é só os cuidadores que eles têm, assim, eles não vão ter essa condição sozinhos de inserir, de incluir esse aluno. Eu, como fui cuidadora também, eu passei por isso na pele. A gente sabe que não é fácil ser cuidador, sempre eu digo isso. Não é um trabalho fácil. Eu fui cuidadora e eu sei como é complicado, né? Muitas vezes não tem material, não tem incentivo salarial também, porque aqui a gente não vai ser hipócrita e dizer que é bom trabalhar 200 horas para ganhar um salário mínimo porque a gente ama o que faz, né? Porque não condiz com a realidade. Nós sabemos que é um salário defasado, nós sabemos que essa nomenclatura de cuidador não é a nomenclatura que vai atender essas crianças, porque cuidar, qualquer pessoa pode cuidar, né? Agora, você tem que ter um profissional realmente voltado para a área, que tenha um conhecimento breve ou não, mesmo que não tenha um conhecimento total, mas que tenha um conhecimento breve, né? Um conhecimento que possa levar esse aluno a realmente ser incluído. Eu penso verdade. Assim, eu sou professora regente 2, que é matemática, e tenho as meninas pela manhã, que elas são cuidadoras, e é muito discriminante, eu acho. É discriminante, assim, é uma função que agora que está chegando, é uma função nova, e elas não têm essa experiência toda porque a formação não teve para elas, né? Não, a formação está vindo aos poucos e tudo, então falta muita coisa ainda para o processo de inclusão chegar aonde a gente quer, né? Raquel, você falou, achei bem legal o senhor fala, porque eu já fui psicopedagoga no AE e fui cuidadora, então eu vivenciei as duas realidades. É interessante, quando eu era psicopedagoga, o tratamento era um, e quando eu era cuidadora, realmente o tratamento era outro, né? Tem até alguns professores que hostilizam quem é cuidador. Eu fui cuidadora e eu fui algumas vezes hostilizada, porque para eles, cuidador é aquela pessoa que não tem formação nenhuma. Como alguns não sabiam da minha formação, que eu era geógrafa, que eu era, né? Eles me hostilizavam, eu ficava na minha, porque eu acho que não vale a pena você estar debatendo essas coisas, né? Você tem que ter profissionalismo. Mas, assim, eu percebi muito isso. Quando eu era do AE, o tratamento era um, e quando eu fui ser cuidadora, as pessoas realmente têm um preconceito também com os cuidadores, né? Infelizmente. É verdade. Ainda acontece. Tanto que... Desculpa, pode falar. Não. É tanto que a gente precisa garantir... Pronto, pode falar. Precisamos garantir o básico para o nosso filho. Porque, diante do básico, a gente tem o direito para o nosso filho especial, né? Eu falo na questão comunidade, família, né? Na linguagem, né? E por quê? Ele chegar a uma sala de aula sem os recursos físicos, sem os equipamentos, então ele não vai ter aquele acesso de inclusão, né? Ele não vai estar incluído. Então, ele tem que entrar com com tudo que ele tem direito, lá dentro de sala de aula, com o cuidador, que realmente tem que cuidar, e com toda a atenção do núcleo gestor, das políticas públicas, né? De tudo isso.
Pronto, Raquel, você falou algo bem legal também, que é assim, que eu vejo muito assim, não adianta a gente fazer de conta que está incluindo, né? A gente tem muito faz É, de conta que está aprendendo, o aluno da educação especial faz de conta que está tudo bem, mas nós é, sabemos que na realidade não é assim. Que o cuidador, ele tem que ter uma formação também para que ele possa entender um pouco da deficiência do aluno e para que dentro dessa possibilidade de conhecimento ele possa realmente intervir. E eu sempre falo assim, que o nome correto, não pela questão do nome que eu falo em si, mas eu acho assim que deveria ter uma mudança como em outras cidades acontece, que é chamado de apoio pedagógico, né? Apoio educacional, que aí ele, a partir dessa nomenclatura, já iria cobrando, lógico, uma formação maior, mas também um salário melhor, né? um Uma condição de salário trabalho melhor. melhor. Porque eu acredito É. que uma condição de Porque trabalho melhor faz toda a diferença. é verdade. É. Um cuidador, aqui no município do Crato, ele é obrigatório a trabalhar 200 horas, por um salário mínimo, né? E assim, o papel do cuidador é o mesmo papel do professor. Eu não vejo diferença, né? Apenas é com uma ou duas crianças no máximo, mas ele tem toda aquela responsabilidade, né, de passar todo aquele conhecimento que ele aprendeu e cuidar realmente daquela criança, né? E assim, a inclusão, ela Então, depende muito a inclusão, desculpa. a inclusão, ela depende muito da mudança de valores. Assim, o estímulo da integração escolar. Aquela mudança, como a gente praticar a diversidade, que todos somos iguais. Então, assim, ao mesmo tempo, tem a diferença, mas todos somos iguais. Então, a prática da diversidade numa escola, ela tem que acontecer, né? Aos poucos, ela tem que, e a gente trabalhar em cima disso. Exatamente. Não adianta falar só assim de papel, de alguma coisa linda, escrita, maravilhosa. Tem que ter prática. Se não tiver prática, não acontece. Não adianta fingir que está tudo bem, né? Porque esse aluno, ele merece, sim, respeito, ele merece ser incluído, ele tem condição de aprender. Ah, ele vai aprender igual uma criança que não tem nenhuma deficiência? Não, ele vai aprender no ritmo dele. Eu falo muito assim, o currículo tem que ser adaptado ao aluno, e não o aluno adaptar ao currículo. Não é a obrigação do aluno ele está adaptado ao currículo da escola. A obrigação da escola é adaptá-lo ao currículo, né? O currículo dele, a potencialidade do aluno. E eu falo muito assim, que a acessibilidade é um caminho longo, né? De 1950 até chegarmos aqui, essas pessoas eram tratadas como os mongols, como os doidos, como os que nunca vão aprender, né? E É, essa mentalidade foi que fez todo esse atraso nessa inclusão. Uma inclusão que nós precisamos que ela saia do papel e vá para a prática. E é como eu falo sempre, só vai sair do papel e para a prática também quando tiver valorização do profissional. Enquanto não tiver, nada vai para frente. Não é adianta verdade, falar a gente que está nesse dia a dia com os alunos e tudo, se você percebe que a escola não é capaz de fazer, então o profissional, ele tem a capacidade da função verdadeira de educar ali, né? De incluir o aluno, por quê? É não esperar pelos nossos superiores, né? A gente chegar lá e fazer o que tem que fazer. exatamente. E também vem a questão que não é só o professor e o cuidador que faz inclusão. Tem que vir da gestão escolar, tem que ter uma gestão que abraça a causa também, Que abraça né? a causa. Uma gestão que esteja disponível para isso. Tem que ter também uma parceria com a família, é por isso que o tema da live fala sobre formação de professores de família, porque sem formação de professores também nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que essa concepção, mas o aluno, eu nunca tive experiência com aluno da educação especial. Sim, você não teve experiência, mas você pode aprender na prática também. Você pode, né, fazer um trabalho Na voltado. prática, Quando eu entrei na PAI, eu não tinha experiência, mas eu aprendi, né, a partir de cursos que eu fui fazendo, a partir do meu interesse de conhecer. Você também tem que ter um interesse, né, de conhecer o trabalho. é verdade. No fundamental, eu não tive a prática, assim, corpo a corpo, né? Como diz, eu tive no médio, porque não tem cuidador no ensino médio, é o professor mesmo que tinha que ir lá no aluno especial
E ele era bem inteligente, ele era bem ativo, e eu conseguia. Eu não fiz curso profissional no ramo da inclusão, mas eu consegui, em um ano, trabalhar com ele, lá, né, no terceiro ano do ensino médio. E já no fundamental, segundo ano e primeiro ano do fundamental, com a disciplina de matemática, eu acompanho minhas duas colegas cuidadoras pela manhã, e elas, assim, eu me espelho no que elas tratam, né, de como elas agem lá dentro da sala de aula, porque não excluir ele dos coleguinhas da sala, né? Ela é uma criança, é uma menina e é bem, assim, é bem interessante o trabalho delas, elas se empenham muito e infelizmente ainda não é valorizado. Nós temos cuidadores maravilhosos nas escolas, né, Raquel? Nós temos cuidadores que são Verdade. formados em pedagogia, nós temos cuidadores que são formados em graduação, independente disso, nós temos pessoas maravilhosas aí que abraçam a causa. Mas é como eu digo sempre, se não tiver valorização do profissional, se não tiver políticas públicas, vai ficar só no papel. E nós estamos atrás de uma educação qualitativa e não quantitativa. Tudo que é quantitativo vai ficar só no papel, mas o que é qualitativo vai para a prática, né? É verdade. É. Aí eu queria, Raquel, por favor, que você falasse assim, como foi sua experiência, o que você aprendeu, se você gostou de trabalhar na inclusão, o que você poderia deixar para nós aqui de recado, alguma coisa assim que você acha que todo professor precisaria conhecer da inclusão. O que é que você acha? Foi bom para você a É, inclusão? foi muito bom. Assim, eu inicio essa parte falando da disciplina de inclusão que ela tem no curso de pedagogia. Todo curso de pedagogia tem a disciplina de inclusão. Então, ali, quando você está cursando a pedagogia, você já percebe quais são os tipos de deficiências, que é psíquica, psicológica, física, neurológica, e a partir daí, eu acho que você tem que se empenhar em estudar todo esse tipo de deficiência para, no meu, tipo, na minha experiência que eu tive, como eu estudei essa disciplina na pedagogia, mas não pratiquei no fundamental e pratiquei no médio, foi bem diferente, mas eu acho que a experiência que eu tive no médio, realmente, o meu agir, se eu passar para ser cuidadora no fundamental, eu acho que eu abraço a causa. Que Acho bom. que dá E certo. assim, Raquel, o Estado, eles não trabalham com essa questão dos cuidadores, né? Só o município. O Não, Estado não não tem. trabalha com essa parte. Porque o Estado é só ensino Mas médio, né? não trabalha. Então, o professor lá no ensino médio do Estado, tem que se rebolar para saber como vai agir com o aluno. É porque não tem nenhum tipo de formação, não tem nenhum tipo assim, tem o apoio pedagógico, mostra como é, mas é a gente sozinha ali na sala de aula, com mais de 35 alunos no ensino médio, para trabalhar com aquele aluno especial que está ali entre eles, né? É complicado, né? Porque eu vejo assim, eu tenho a experiência, né? Porque eu trabalhei muito tempo na educação inclusiva. Mas eu digo assim, para quem não tem, não é fácil. Não é mesmo. Porque principalmente quando você está na sala já com 35 alunos. A É superlotação e verdade. você tendo que estar o tempo todo com aquele aluno, que precisaria de um apoio, né? É É bem verdade. interessante, porque o Estado não trabalha essa questão da inclusão, né? Assim, de ter um cuidador, de ter uma pessoa. Não, não, tem muitas formações, mas assim, a da inclusão não tem ainda, não tem. Tem, assim, agora, nesse tempo de pandemia, tá tendo nos sites da SEDUC, lá SEDUC CE, né? Tá tendo, mas assim, no presencial não teve, de jeito nenhum. Na época que eu tive, não teve. Pois é, e eu peguei, Raquel, uma época no Estado, que foi, se eu não me engano, foi em 2008, por aí, que era sala de apoio pedagógico, que a gente tinha, era na época que tinha as salas especiais, que todos eram agregados em uma sala, né, todos aqueles que tinham dificuldade, ou que eram alunos especiais, estavam em uma sala.
Aí depois foi mudado com a inclusão, que esses alunos, né, estariam preferencialmente na rede pública de ensino, né, em salas regulares, Isso. mas antes era todos em uma sala só, que também eu não achava isso legal, porque ficavam É, todos na mesma sala. porque o meu aluno do terceiro ano do ensino médio, ele sofria bullying, mesmo todos os alunos sabendo que ele era especial lá na sala, ele sofria muito isso. E é bem complicado a gente trabalhar com aquele, porque já são mais do que adolescentes, jovens mesmo, né? Na faixa etária de 17 a 21 anos de idade, e foi bem complicado. Mas deu tudo certo. Ele passou no vestibular, se eu não me engano, para economia, né? E está na URCA. Que maravilha, né? Assim, é uma história muito bonita de superação, né? Tanta gente aí, É, né, que acha que o aluno não vai ter condição e ele provou que tem condição, que pode ser dentro do tempo dele, que não é o nosso. E até a gente é, mesmo que não tem deficiência, nós temos o nosso tempo. Porque eu aprendo rápido, você já não aprende tão rápido, e vice-versa. é verdade. É. Raquel, eu queria agradecer a você pela sua disponibilidade. Foi muito bom conversar com você aqui nessa live, né? Você é uma pessoa muito criativa. Eu admiro muito seu trabalho na rede estadual, né? Nós trabalhamos juntas e você trabalha de uma forma, como eu gosto, bem dinâmica, com ludicidade, onde você sempre leva coisas novas, né? Você tem uma experiência muito boa e eu queria desde já agradecer. Nós duas, eu faço minhas suas palavras, né? Adorei trabalhar com você. E com Obrigada. certeza estou torcendo para a gente se encontrar novamente no ramo da educação nas escolas, né? E agradeço demais a participação do convite que você me fez. E é uma experiência na minha vida, a primeira experiência de live, né? De falar do que eu vivi dentro das escolas com a educação inclusiva. Desde já agradeço demais. Foi muito bom conversar com você, viu? Obrigada. Então, já agradecendo a professora Raquel, da Rede Estadual de Ensino, que tem um trabalho muito legal, muito interessante, né, que veio falar da experiência dela na educação inclusiva. Já agradecendo a todos que estão participando. Aí, agora eu vou falar um pouco, né, de textos que eu escrevi para essa live, que fala sobre a relação professor e família. O que é essa relação? É fundamental a participação da família nesse processo para o desenvolvimento do aluno. São indicados encontros periódicos nos quais o professor explica em que se baseiam as adaptações dos conteúdos e nos materiais feitas para atender às necessidades da criança. É importante explicar à família que a adaptação do currículo não é definida pela deficiência, mas pelo repertório e pelos conhecimentos do estudante. A escola deve estar aberta à participação dos pais, para que esteja claro aos pais a seriedade da proposta pedagógica específica do filho e também para que se possam oferecer recursos necessários para que seja possível realizar atividades em casa. Então, o professor e a família têm que estar nesse casamento, como diz, onde o professor vai estar sempre com a família explicando onde pode chegar, onde não pode chegar, e a família contribuindo para esse trabalho. E a formação de professores. A política de formação de professores para a inclusão de estudantes com deficiência é preconizada desde a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, LDB, número 9.394/96, que define que os sistemas de ensino devem assegurar professores capacitados para oferecer uma educação de qualidade com currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas que atendam às necessidades desses educandos. No entanto, anos após a promulgação desta lei, ainda é possível constatar que os professores da escola básica se consideram despreparados para o trabalho com estudantes com deficiência. A ausência de conhecimento do professor sobre as particularidades das deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não flexibilização do currículo podem ser considerados fatores determinantes para as barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão. Então,
O que é que nós podemos pontuar em relação à família? O que é que está acontecendo para que essa família esteja realmente dentro das políticas públicas, cobrando, né? Nós temos que cobrar dos nossos governantes essa questão da inclusão, porque é parte deles também. Falta de conhecimento, né? A família, às vezes, muitas vezes tem a falta de conhecimento. A superproteção protege muito, né? A gente até entende, como eu sempre falo, o meu filho, ele não vai participar dessa atividade porque ele tem essa deficiência, ele vai se machucar. Então, coloca muito a criança como vítima, como coitado da história, e nós não podemos tratar ele dessa forma. Precisamos de maior participação da família na escola, né? A família tem que estar nas escolas para acompanhar, para dizer que está ali presente, para dizer que está acompanhando o trabalho do professor. Precisamos desse acompanhamento em casa, precisamos diagnosticar erros, cobrar mudanças e pressionar por adaptações. Precisamos de uma família ativa. Precisamos também, né, que essa família esteja no desenvolvimento no plano afetivo, social e cognitivo da criança. E a formação de professores, como deve acontecer? A lei, né, 9.394 de 96, a nossa LDB, né, fala, né, que é preciso assegurar a presença de cuidador na escola quando necessário para o educando, portador de necessidades educacionais. Já falamos aqui do papel do cuidador, né? Como é importante esse profissional e como é importante a valorização desse profissional. O cuidador não é para estar só ali olhando a criança, ele é também para intervir pedagogicamente no conhecimento cognitivo desse aluno. Né? Porque para cuidar, para olhar, qualquer pessoa faz isso. Até uma criança de 10 anos, você se olha aqui esse menino para mim, não deixa ele cair, ele vai, essa criança vai olhar e vai fazer isso. Mas para ter realmente uma inclusão, nós precisamos de pessoas que estejam capacitadas para isso. Eu acho interessante esse nome, auxiliar de inclusão, né? Que é o aluno que acompanha o aluno, que é o professor que acompanha o aluno diariamente, contribuindo na compreensão de suas características, eliminando barreiras que o impedem de se inserir na vida escolar. Ou seja, auxiliar de inclusão já funciona esse nome e essa nomenclatura já funciona na cidade, já funciona em Recife, né? Onde chamamos auxiliar de inclusão. Fala um pouco da Lei Berenice Viana, que é a coautora da Lei 12.764, de 28 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. Né? Ou seja, é uma lei que é uma lei nova, né? E que em outra oportunidade eu vou falar sobre o autismo. Inclusive, eu apresentei um seminário na URCA que fala só sobre autismo, que foi muito interessante, né? Que eu aprendi muito, né? Eu digo muito assim, tanto eu aprendo como é importante demais para mim sempre estar estudando e aprendendo. Convenção da Guatemala, de 99, que afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda, diferenciação ou exclusão. Isso aqui é óbvio, né? E o que é que o professor precisa? O professor ele precisa, em primeiro lugar, de valorização, né? Porque a gente cobra tanto o professor, mas, em primeiro lugar, o professor precisa ser valorizado. Como cuidador de vida, precisa também ser valorizado. O trabalho dele é fundamental nas escolas. Mas o professor precisa de um trabalho direcionado para cada dificuldade do aluno. Ele precisa saber onde o meu aluno tem mais dificuldade, qual é a deficiência dele. Eu conheço essa deficiência, eu preciso entender da deficiência dele para que eu possa ajudá-lo. Necessidade de um apoio maior de psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Se não é capaz, né? Se não tem capacidade para psicólogos, porque o custo é maior, que tem psicopedagogos, né? É fundamental. Nós temos na sala do CRAF pouquíssimas salas de AE. Nós precisamos conhecer para realizar um trabalho adequado, como eu já falei, né? Nós precisamos de formações para uma formação continuada em inclusão. Então, nós precisamos tratar a inclusão com seriedade e não retroceder, né? Tentar colocar esse aluno de todo jeito, até porque essas pessoas já foram muito discriminadas durante séculos e séculos. Elas merecem serem ouvidas e elas merecem ter oportunidade.
e que aquela cota, né, que tem, não fique só no papel também, aquela cota já da pessoa com deficiência que vai lá, faz um concurso, né, e existe lá aquela cota, e nunca a pessoa é chamada, né? Então, assim, que as pessoas tenham realmente os seus direitos garantidos, que não seja só papel e blá, blá, blá. Porque papel e blá, blá, blá a gente já tem demais, né? E eu trouxe dicas, né, que vem falar da comunicação e como seria essa comunicação com essas pessoas. Tem gente que nunca trabalhou com crianças especiais, diz, meu Deus, como é que eu vou entrar numa sala de aula? Então, trouxe dicas, né? Muita parte desse trabalho que eu estou trazendo é da minha monografia, que a minha monografia é sobre inclusão. Primeira dica, fuja da palavra especial ou mãe especial. Durante muito tempo, as pessoas usavam esta palavra para compensar a deficiência. Hoje ainda é usada quando falamos de educação. Então, sempre falar, né, necessidades educacionais especiais. Necessidades. Não tenha receio de usar a palavra deficiente. As deficiências são reais, não há, e não tem que estar disfarçando. Os termos como cegueira e surdez têm que ser usados. Não reforce estereótipos, como, por exemplo, trabalhadores com deficiência são melhores, mais esforçados do que os trabalhadores sem deficiência. Chegam na hora, não faltam. Pessoas com síndrome de Down são anjos, são carinhosos, funcionários sérios, cheios de sensibilidade, etc. Né? Então, não reforçar isso. Ah, mas apesar da deficiência, ele é um ótimo aluno. Nessa frase há um preconceito embutido. A pessoa com deficiência não pode ser um ótimo aluno? O mais apropriado seria, ele tem deficiência e é um ótimo aluno. Ela é cega, mas mora sozinha. Nesta frase também tem um preconceito embutido. Todo cego não é capaz de morar sozinho? Em vez disso, diga, ela é cega e mora sozinha. Ela foi vítima de uma parálise infantil. Esta pessoa teve poliomielite, teve polio ou teve parálise infantil. Enquanto estiver viva, ela tem sequela. A palavra vítima provoca sentimento de piedade. Ela teve uma paralisia cerebral, referindo-se a uma pessoa viva no presente. A paralisia cerebral permanece com a pessoa por toda a vida. Portanto, ela tem uma paralisia cerebral. Não use para se referir a pessoas ou deficiência os termos ou expressões defeituosos, excepcional, doença, paralítico, ceguinho, mudo, retardado, mutação, sofrer, anomalia, problema, né? Aí ele tem um problema, preso, condenado a uma cadeira de rodas. Não, cuidado com a conotação. O epilético, deficiente, paralisado cerebral, em vez de epilético, deficiente, paralisado, use pessoa com epilepsia, pessoa que tem epilepsia, pessoa com deficiência, pessoa com paralisia cerebral. Prefira sempre destacar a palavra pessoa, pois a sua omissão pode fazer a pessoa inteira parecer deficiente. E você sabia que todo autista é considerado uma pessoa com deficiência? Então, essas são algumas dicas que eu trouxe nos meus estudos para quem está começando, né, na educação inclusiva, que não tem noção realmente de como trabalhar com esse aluno. Eu falo muito assim, é um trabalho, né, que merece bastante respeito e que merece principalmente políticas públicas. Não podemos mais maquiar as coisas, né? Tipo assim, não, a gente está fazendo a nossa parte. Mas aí a escola não tem acessibilidade, mas aí a escola não tem um trabalho voltado para essas pessoas, né? A escola muitas vezes não tem um material adaptado, então a escola não tem um acesso para a pessoa que é paralítica, a pessoa que não anda, né? Que tem a paralisia. Então tudo isso é muito complicado. A escola às vezes não tem uma sala, eu trabalhei em uma escola, e eu vi aquela situação toda, né? E eu achei muito legal, porque os cuidadores na época abraçaram a causa, e nós criamos uma sala de convivência para os alunos, onde os alunos tinham esse espaço para eles brincarem, né? Para eles verem um lúdico. E eu falei, né, com os cuidadores, e eles apoiarem. A gente criou essa sala junto, né, com a direção da escola. Nós criamos a sala da convivência, que foi muito importante para aqueles alunos. Eles aprenderam bastante, então tem que ter toda essa questão, tem que ter todo esse zelo para a educação especial, não pode ser feita de todo jeito. Então, como sempre, eu trago sugestões de leituras, né, para quem quiser se aprofundar.
Educação inclusiva com os pingos nos is, pedagogia. Os professores de educação inclusiva, www.passeidireto.com. Família na educação inclusiva, a família na educação inclusiva, www.diverso.org.br. Inclusão, o espaço dos auxiliares, para quem, os cuidadores, né? Que fala muito da questão dos auxiliares, que é na novaescola.org.br. Uma leitura muito boa que eu também trago, o livro Conversando sobre Educação Inclusiva com a Família, de Emílio Figueira. No YouTube, eu assisti, foi muito bom também, A Função e a Formação do Professor na Escola Inclusiva, de Juliana Araújo. Professor de Educação Inclusiva, com Marina Oliveira, e a Formação do Professor para a Inclusão, do projeto Amplitude. No YouTube tem esses vídeos que falam bastante da questão de como trabalhar a formação de professores, como trabalhar a família desses alunos, como trabalhar esses alunos nas escolas, como trabalhar a questão do material. E para encerrar, eu trouxe um texto que eu acho muito legal, muito bonito, que fala da questão dessas deficiências, né, desse trabalho. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, fome ou miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. E miserável somos todos que não conseguimos falar com Deus, de Renata Vilela. Então, um texto que traz uma reflexão de nossas limitações, né? Muitas vezes nós temos as nossas limitações também, mas por nossas limitações não serem físicas, né? Aí a sociedade muitas vezes passa direto. Mas quando a nossa deficiência é física, todos olham, não todos, né? Mas a maioria das pessoas já olham, ai, coitadinho, não sei o que. Não. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa questão da vitimização, de não estar vitimizando essas pessoas, se são os coitados, se são aqueles que não conseguem nada, se são aqueles que não conseguem aprender, né? Muitas vezes a gente escuta, ai, será que você consegue aprender mesmo? Será e ele ele não fala, mas ele aprende. Então, assim, essa deficiência, ela não tem que ser vista como um empecilho, né? E sim como algo para ser conquistado através da determinação. Alguém está falando aí, Raquel, né? A inclusão está amparada pela lei na Constituição de 1988. Exatamente, Raquel. Então, assim, a inclusão ela é um direito, né? Ela é um direito de todos. Todos merecem ser incluídos. E não só aqueles que têm deficiência física ou aqueles que têm deficiência intelectual, mas todo aquele que se sente excluído, pobre, o preto, né, o índio. Todas essas pessoas merecem sim participar dessa inclusão. Então, desde já eu agradeço a participação de todos, né? E que nós possamos, no futuro, termos políticas públicas voltadas para essas questões, né? Eu acredito que é necessário, é fundamental mudarmos na prática coisas que há muitos anos nós estamos só engolindo e não estamos tendo resultado positivo na prática. Vamos sair dessa questão de números, né, do quantitativo, e vamos para o qualitativo, vamos para a qualidade. A qualidade a gente vai na prática, né, no dia a dia. Não adianta estar maquiando as coisas, tá dizendo que está tudo bem e a gente sabe que não está. Então, vamos lutar por uma educação justa, por uma educação de qualidade, e vamos lutar por uma educação democrática. Eu acredito na educação. Eu continuo acreditando. Eu quero agradecer a todos desde já.